Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Parashat Acharei Mot. O que Deus falou para Moshe depois que morreram os dois filhos de Aaron. E Hashem diz para Moshe, para falar para Aaron, que para ele não vir o tempo todo um lugar que se chama Kodesh Kodashim, dentro do Mishkan, que era o templo móvel, e depois esse Mishkan vai se tornar o Beit HaMikdash, que é o templo sagrado de Jerusalém. Dentro do Mishkan existem níveis de santidade. Então ele tem um nível que é chamado de Kodesh, traduzido assim como santo, né? Claro que as idolatrias usam isso como termo religioso. Vamos chamar de sagrado, não sei se tem uma palavra que eles não usam, né? Mas tem o Kodesh, então vamos chamar de Kodesh. E tem o Kodesh Kodashim, é o Kodesh do Kodesh. E Hashem fala para Moshe, fala para Aaron, para os filhos dele, fala para Aaron, no caso, que é o Kohen Gadol, que para ele não vir todo o tempo para o Kodesh Kodashim, para o lugar que tem a santidade mais alta. Mas começa a explicação de Deus para Moshe de que forma o Aaron tem que entrar no Kodesh Kodashim. E essa explicação ela vai ser chamada de Seder Yom Kippurim. O Aaron da Cohen, ele só vai poder entrar, o Cohen Gadol, vamos dizer, o sumo sacerdote, ele só vai poder entrar no lugar mais sagrado uma vez por ano, que é no dia do Yom Kippur, e tem toda a história, toda a programação para o Yom Kippur na nossa parashá. O que tem que ser feito no Yom Kippur? E uma das coisas é que é mandado um bodinho. Um bode, ele primeiro ele é trazido para o Beit HaMikdash, no caso era o Mishkan. Você pega uma tradução, Mishkan traduzido como tabernáculo. Aí você pergunta para uma pessoa na rua o que é um tabernáculo, ele vai achar que você está xingando ele. Então vai traduzir Mishkan como tabernáculo. Por que você não fala que, no lugar de falar o Joe Biden foi comer sushi, você não fala o João Baidão foi comer arroz com salmão? E a gente sabe que Mishkan é Mishkan, e da mesma maneira que ninguém sabe o que é um tabernáculo, e aí vocês vai ter que explicar o que é. Já explica o que é um Mishkan. Então o Mishkan era o templo móvel. Ele tinha uma parte chamada de Kodesh, que é o lugar sagrado, e mais para dentro está o Kodesh Kodashim. Dentro do Mishkan, que é o lugar mais sagrado, o Kodesh Kodashim, se encontra a arca, e dentro dessa arca tinha as partes quebradas das primeiras Luchot que se quebraram, e tinha as segundas Luchot, Luchot que estavam escritos nos 10 mandamentos. Dentro da arca, dentro do Kodesh Kodashim, e Aaron Cohen Gadol, que começou com Aaron Cohen, e depois cada geração teve o Cohen Gadol da geração, poderia entrar lá no Yom Kippur. Em volta disso tem todo um assunto de korbanot, de sacrifícios. E a primeira coisa, qual o motivo desses sacrifícios, e qual o motivo que um desses, vamos dizer assim, sacrifícios é um sacrifício não oficial, mas é uma coisa que aparentemente é um sacrifício que se levava, trazia 2 bodes para o Mishkan. Era feito um sorteio, um bode seria feito dele o sacrifício, o outro seria jogado de uma montanha, que ela era uma montanha assim íngreme, que o que era jogado dela chegava lá embaixo em centenas de pedacinhos. E o Cohen
Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele colocava as duas mãos dele sobre esse bode que seria levado para Azazel, e ele repassava para o bode todas as coisas erradas que a gente fez. Ele fazia um ritual de repasse, olha, tudo que a gente fez errado, nós fizemos chuva, nos arrependemos, então ele passa tudo aquilo para aquele bode, e aquele bode é levado para a montanha íngreme, para Azazel, jogado pela montanha. Ou seja, oficialmente ele não é um korban, não é um sacrifício, mas o que foi feito lá está parecendo que estão sacrificando esse bode para coisa ruim. E aí entram os mefarshim e discutem sobre esse assunto. O que vem a ser esse ir Azazel? Ele está com cara de korban, mas não é assim que se faz um korban. O korban só pode ser feito no Mishkan e no Mizbeach. Não é assim que se faz um korban, de você ir para uma montanha e jogar um bode de lá. Mas está parecendo, até Deus me livre, que você está dando alguma coisa para o lado ruim. E aí entra o Or HaChaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Atar. Foi um grande tzadik, que ele viveu na época do Baal Shem Tov. Ele já estava... O Baal Shem Tov queria ir para a Terra Santa, ele já estava na Terra Santa. O Rabbi Chaim Ben Atar, ele veio do Marrocos para a Terra Santa. Tem histórias e histórias sobre ele, mas o Baal Shem Tov queria se encontrar com o Rabbi Chaim Ben Atar, e dizem os tzadikim da época que se os dois se encontrassem, teria Geulah. Então sempre que o Baal Shem Tov tentou ir para a Terra Santa, ele não conseguiu. Lá de cima fizeram, o navio desviou, o mar ficou... Fizeram lá como o que aconteceu com o profeta Yoná, tempestades no mar e coisas assim, que o Baal Shem Tov nunca conseguiu, nem por terra nem por mar, não conseguiu chegar na Terra Santa, mesmo que o Baal Shem Tov, ele vivia na Ucrânia. A Ucrânia só ficou famosa agora. Antigamente ninguém sabia o que era a Ucrânia, mas dizem os tzadikim da época que o Baal Shem Tov nasceu na Ucrânia porque lá foi derramado o sangue judeu, Mesilas Nefesh. Os ucranianos eram grandes antissemitas e muitos judeus foram assassinados lá por serem judeus, e por isso que o Baal Shem Tov nasceu lá. Assim dizem os tzadikim, que Hashem deu para os judeus da Ucrânia uma compensação pelo fato deles terem sido assassinados por serem judeus. Não tinha uma família que não tinha, Deus me livre, alguém da família que passou por isso. E o Baal Shem Tov da Ucrânia para Israel não era longe. A Ucrânia é próxima à Turquia e Israel também, mas o Baal Shem Tov não conseguiu fazer essa viagem. Se ele se encontrasse com Arachaim, dizem os tzadikim da época que teria Geulah. De qualquer maneira, o Arachaim, ele nos conta sobre essa passagem do bode que foi jogado nessa montanha, o Azazel. Ele fala, realmente, isso está com cara de coisa estranha, né? Você tá com cara que estão sacrificando o bode lá para coisa ruim. E ele diz assim, que tem tudo a ver. Ele traz o Zohar vai falar explicitamente que Deus não castiga, o tribunal divino não castiga. Deus não castiga. Na hora que a pessoa faz a coisa errada, essa coisa errada que a pessoa fez está dando a luz a um anjinho da morte, a um anjinho que, esse anjinho ruim, ele vai cobrar dessa pessoa a coisa errada que a pessoa fez. E então Deus não castiga. Imagina, a pessoa faz uma coisa ruim, de repente, do nada surge uma criatura espiritual negativa, e na hora que essa criatura espiritual negativa desaparece, a pessoa chega lá em cima, o tribunal divino faz o julgamento dele, e ele fala, olha, mas vocês esqueceram alguma coisa. Eles vão falar, a gente não esqueceu nada, tudo que você fez errado está aqui. Ele olha para o lado, está a torcida contra ele. Cada coisa errada que ele fez está lá, um anjo que foi criado pela coisa errada que ele fez, exigindo um castigo para ele.
Mas aquele anjo daquela coisa errada que ele fez chuva, como esse anjo vai desaparecer? Então o anjo desceu para baixo. A pessoa fez chuva, se arrependeu da coisa errada que fez. Agora o anjo está procurando ele para levar ele. Só que o anjo não encontra, porque ele está procurando. O anjo ele é perfeccionista, ele tem que ser certinho dentro daqueles padrões. Ele está procurando um criminoso. E ele não está encontrando o criminoso, porque o criminoso fez chuva, agora ele não é mais criminoso. Mas esse anjo ele tem vida eterna, ele vai eternamente, ele vai procurar, mesmo que, desculpa, essa categoria de anjos é limitado até a ressurreição dos mortos, eles não vão mais existir. Quer dizer, quando o lado impuro do mundo desaparecer, eles desaparecem juntos, aí não tem mais castigo, não tem guidão, não tem nada. Mas vamos dizer assim, esse anjo, ele só morre, ele só desaparece quando ele cumpre a missão dele. Então, o anjo desce para pegar essa pessoa. Se ele pegou a pessoa, matou a pessoa, ele cumpriu a missão dele. Levou a alma dessa pessoa lá para o tribunal divino. Falou: você vem aqui prestar conta do que você fez. Deixou um corpo morto nesse mundo, levou uma alma para ser julgada. Agora, por outro lado, se a pessoa fez chuva, o anjo não encontra a pessoa. Então ele continua sendo um perigo. Por quê? Porque ele está rondando em volta dessa pessoa. Ele sabe que essa pessoa é essa, mas ele está vendo que essa pessoa é outra. Então ele está rondando, ele não tem o que fazer nesse mundo a não ser rondar em volta dessa pessoa. E um dia que essa pessoa tem uma pequena recaída, que já é uma percentagem do mal que ela tinha feito, aí o anjo tem a oportunidade de levar essa pessoa. Então, imagina que você está numa região que está tendo lá uma epidemia e você tem imunidade no seu corpo, mas um dia você pode enfraquecer por qualquer motivo e aí, Deus me livre, você fica doente da epidemia. Então a pessoa, o ideal é não se colocar no lugar onde está tendo epidemia, para que não aconteça essa como se fala, essa possibilidade de na hora que ele enfraquecer, a epidemia pegar ele. Então esse anjo está do lado dessa pessoa. Qual é o bônus que Hashem dá pra gente? Que o Aaron HaKohen, ele coloca as duas mãos em cima desse bodinho e ele fala todos esses pecados que foram feitos, eu não gosto de usar a palavra pecado, que é muito português eclesiástico, todas essas transgressões que foram feitas, ele repassa tudo isso para o bodinho. E essa força divina que Hashem deu para o Kohen Gadol, assim diz o Or HaChaim, o anjo agora ele vai atrás desse bode. Então o anjo responsável por cada um desses judeus que fez cada uma dessas transgressões, cada uma dessas mulheres judias que fez cada uma dessas transgressões, o anjo responsável por levar essa pessoa, ele está indo atrás do bode agora. Esse bodinho está atraindo esses anjos do lado impuro, porque o bode recebeu espiritualmente oficialmente ele é o portador agora de todas essas transgressões. E aí o bode é jogado montanha abaixo e se espatifa até chegar no final da montanha. E o que quer dizer isso? Que todos aqueles anjinhos que estavam procurando a morte dessa pessoa e a pessoa foi trocada pelo bode e o bode morreu, eles levam todos esses anjinhos, desaparecem porque levaram esse bode já para cima e eles já desapareceram. A função deles era essa. Eles tinham que levar o culpado. Levaram o culpado e nesse caso Hashem fez um milagre que dá para repassar a culpa da pessoa que fez chuva. Dá para repassar essa culpa pro bodinho. E diz o Zohar, isso não funciona somente com os korbanot do Beit HaMikdash. Funciona com tudo. O anjo ruim
que ele vem levar essa pessoa, muitas vezes ele levando alguma coisa da pessoa, ele já desaparece, ele já cumpriu a missão dele e desaparece. Então muitas vezes a pessoa perde dinheiro, muitas vezes a pessoa perde várias coisas, Deus me livre. E isso é no lugar de outra coisa, tipo aquele anjo levou a coisa que a pessoa perdeu no lugar de levar a própria pessoa. Então o Or HaChaim, ele traz isso do Zohar em relação a esse bode que é jogado na montanha. Essa montanha se chama Azazel. Então hoje tem um termo no baixo escalão, termo de baixo escalão, assim, de gente que costuma xingar, e não é o nosso nível, graças a Deus, mas lá em Israel tem muito disso, de a pessoa falar Lech Azazel, quer dizer, vai para Azazel, quer dizer, vai não pode falar isso, porque Deus me livre, tudo que a gente fala aqui embaixo atrai coisa ruim. E Deus me livre, quando a pessoa nesse mundo ele pede para lá de cima para que alguém seja castigado, o tribunal divino fala, tá bom, que legal, o bandido veio para a delegacia, ele falou, meu vizinho me xingou, aí vamos preencher o BO, e aí nesse BO vão descobrir que quem se encontra aqui é o procurado número 1. Aí o delegado vai falar, que bom que você veio, no lugar de prender o seu vizinho, a gente vai te prender, porque você era o procurado. O que o seu vizinho te fez não era tanto quanto você fez. Então, cada um de nós vem de uma reencarnação anterior. A gente traz uma ficha dessa reencarnação anterior e nós estamos na reencarnação atual retificando o que a gente fez na anterior. Na hora que a gente vai pedir um castigo para alguém, o Tribunal Divino abre a nossa ficha, eles vão falar, que fofo, você está querendo uma pessoa que fez uma coisa pequenininha assim, você está querendo um castigo para ele, e olha o que você fez, que é muito pior do que ele, então você tem que receber o castigo antes. Existe isso também, então a gente nunca pode xingar ninguém, amaldiçoar ninguém, por causa desse motivo. Então, voltando para esses anjinhos, de acordo com o Zohar, o segredo dos korbanot, o segredo dos sacrifícios no Mishkan e posteriormente no Beit HaMikdash, é que na hora que a pessoa traz um carneirinho e é feito, ele trouxe o carneirinho por causa da averá, por causa da transgressão que ele fez, e agora esse carneirinho é feito nele uma shchita. Dizem nossos sábios, olha o lado moçari, como você fala, o lado, agora a gente está procurando passagem, eu não queria incomodar ele aqui com essas traduções, mas o lado moçar, o lado ético, agora eu já me lembrei, ele está procurando. Em 2 horas a passagem já vai ser comprada, se Deus quiser. Se não, em 2 horas, em 3, 4, 5, mas então ele está procurando passagem barata para Israel, imagina, graças a Deus. Então vamos voltar para o lado ético. Aí diz a Gemara que todo o assunto dos korbanot, dos sacrifícios, é uma coisa ética. A pessoa leva o carneiro. A pessoa sabe que fez coisa errada e por causa disso está levando o carneiro. Nesse carneiro é feito uma shchita, um abate. A pessoa sente, olha, isso deveria estar acontecendo com ele. Depois o carneiro, ele é feito tipo uma operação, o carneiro ele é aberto, cortado. A pessoa sente, isso devia estar acontecendo com ele. Depois o carneiro é queimado no altar. A pessoa sente, isso devia estar acontecendo com ele. Até que a pessoa sai de lá, já totalmente arrependido do que fez. Ele fala, olha, eu não sabia a gravidade do que eu fiz. Agora que eu vi o que aconteceu para o carneirinho, por causa do que eu fiz, então eu sinto que realmente fiz uma coisa errada. Estou mais arrependido ainda do que estava no começo. Esse é um dos motivos de Gemara dos sacrifícios.
que é um assunto ético. O Rambam, no livro Moreh Nevuchim, ele fala que o motivo dos sacrifícios e qual o motivo de esses animais serem sacrificados e não outros, porque a Torá não pediu para a gente sacrificar leões e tigres e já coisas assim. Então ele diz o seguinte: o povo de Israel saiu do Egito. Se Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas, falasse para o povo de Israel: agora vocês não precisam mais fazer sacrifícios como vocês faziam para a idolatria, que na idolatria tinha um altar, tinha um sacerdote com roupas específicas, roupas assim muito de sacerdotais, ele sacrificava animais no altar. Então a idolatria tinha toda uma seriedade em volta dela, e cada animal sacrificado pelo sacerdote era queimado no altar, tinha toda aquela seriedade. Diz o Rambam: se agora chegasse Moshe Rabbeinu, que é o maior de todos os profetas, e falasse para o povo, é o suficiente rezar. Você fala com Deus, a gente chama no hebraico Baruch Atah, a gente chama Deus de você, porque Deus é um Deus presente, um Deus que Ele está aqui. Como a mãe não esquece a criança no supermercado, a gente não se esquece da gente. E como a mãe, na hora que a criança está sofrendo, a mãe está sofrendo mais ainda, a gente está sofrendo com o nosso sofrimento. Mais do que a gente, porque não tem como comparar. Está escrito que lá o profeta Yeshayahu, o Isaías, ele fala: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. O que é chamado de pensamento divino é o nível de revelação divina na Chokhmah de Atzilut. Então não tem como comparar aquele nível ao nosso. Quer dizer, a gente consegue sofrer um pouquinho só com o nosso sofrimento, a gente sofre muito mais. Então imagina nessa situação que Hashem, ele quer somente o nosso bem. E Moshe Rabbeinu falar para o povo: olha gente, vocês rezam para Hashem, vocês falam Baruch Atah, bendito seja você, e não vós, e Deus distante, Deus que criou o mundo e não sabe o que está acontecendo nele, mas você, um Deus que está aqui do meu lado me cuidando, que não me esquece no supermercado, que se me esquecer eu compro o supermercado inteiro. Tem esse problema também. Então é bom que a gente não me esqueça no supermercado. Mas diz o Rambam: se o maior de todos os profetas falasse, não precisa mais fazer sacrifícios, você rezando, você faz muito mais, o povo ia dar risada, ia falar: olha, a idolatria era muito mais séria do que essa religião aqui. Então, por isso, diz o Rambam, o judaísmo precisava ter os sacrifícios, precisava ter um sumo sacerdote com todas aquelas roupas, precisava ter um altar, precisava ter um templo, precisava ter os animais sacrificados. A gente precisou fazer tudo isso para tirar o povo da idolatria, para desvincular eles da idolatria. Então, o que Hashem, Deus, escolheu para fazer de sacrifícios para Deus, para Hashem, foram aqueles animais que eram as idolatrias, que eles eram os deuses, tipo a vaca sagrada do Egito, né, o boi, o carneiro, que era animal sagrado no Egito também, o bode, que ele era animal sagrado daqueles que rezavam para os demônios. E Hashem fez esse milagre, esse pedido. Oi, só um instante, agora a gente fala em milagre. O trânsito de São Paulo, para sobreviver o trânsito daqui também é um milagre. Então Hashem fez esse pedido de a gente sacrificar aqueles deuses animais endeusados num mesber, no altar para Hashem, com o sacerdote de Hashem, no templo de Hashem. A gente vai sacrificar o Deus do outro. E isso desvinculou o nosso povo da idolatria. Quer dizer, por um lado eles falaram: o judaísmo é uma coisa muito importante, a gente tem um templo como os egípcios têm, a gente tem um sacerdote como eles têm,
a gente sacrifica animais, como eles sacrificam, ficou tudo muito importante. Assim eles sentiram a importância da nossa religião, e sacrificando os animais endeusados pelos egípcios, eles se desvincularam das idolatrias. Assim diz o Rambam. Esse seria o pshat dos korbanot, vamos dizer. Mas o Zohar, ele fala mais profundo do que isso. Ele fala, olha, os korbanot, os sacrifícios, são necessários, porque os anjos que eles estão atuando nesse mundo, em volta de nós, que eles foram criados pelas coisas ruins que nós fizemos, eles podem levar o animal no nosso lugar e a gente se livra. Esse anjo desaparece, você pode dormir tranquilo. Então, assim diz o Zohar, os sacrifícios eles eram feitos para isso, para a gente se livrar dessas forças, dessas criaturas, dessas entidades espirituais negativas que foram criadas por nós próprios, e a gente se livrava delas. Então, na aula anterior também falamos sobre o assunto da Eli, o homem que ele olha fotos ou vídeos, eu não sei, tudo de mulheres sem roupa, e ele depois, por causa disso, ele atrai a coisa ruim, que é a anja da morte, né, a Eli, e por causa disso, essa Eli, ela se reveste nas figuras daquelas mulheres no sonho dessa pessoa, e a pessoa tem um acidente hidráulico, e no acidente hidráulico, por causa disso que ele causou isso, por causa que ele viu aquelas fotos, então ele causou acidente hidráulico. A gente chama acidente hidráulico, um nome bonitinho, porque o nosso canal é livre, então não vou falar ejaculação precoce, eu não vou usar assim termos ejaculação em vão, e é muito... vamos chamar isso de acidente hidráulico. E aí, nesse caso, ele cria demônios também. E não são os mesmos, não é a mesma categoria. Aqueles anjos criados pela coisa ruim que a gente fez, eles não são demônios, eles são anjos do lado impuro, mas eles são de outra categoria. Esses demônios criados pela Zera Levatalá, pelo acidente hidráulico, eles são demônios mesmo. E da mesma maneira que aquele anjo que foi criado pela coisa ruim que a gente fez, ele não é um anjo mortal, mas ele, na hora que cumpre a missão dele, ele desaparece, e isso quer dizer que lá em cima no tribunal divino não vão nem saber que a gente fez essa coisa ruim, porque a coisa ruim que a gente fez cria uma criatura ruim. Na hora que a criatura ruim não existe, quer dizer que a coisa ruim que a gente fez retroativamente deixou de existir. Diferente disso são esses demônios da Zera Levatalá, do acidente hidráulico, vamos assim dizer, que a gente tem que, no Shema Israel de noite, antes de dormir, entre a palavra Shema e a palavra Visharecha, que é o principal do Shema, é onde você cumpre a mitzvah do Shema Israel, na primeira parashá, a gente tem que ter a intenção em tirar aquela vitalidade que a gente trouxe lá de cima para baixo dos corpos desses demônios, e consequentemente os demônios desaparecem e aquela vitalidade volta para cima, aquelas almas dos demônios, vamos dizer assim. Então não são as mesmas criaturas espirituais negativas, os dois são coisa ruim, as duas categorias são coisa ruim, mas não é a mesma categoria. Em outras palavras, o que o acidente hidráulico causou não passa por meio de um sacrifício. O que a gente faz por meio do sacrifício, a gente não tem como fazer por meio do Kriyat Shema elementar. E o Rebbe explica também sobre esses acidentes hidráulicos, que a pessoa consegue fazer tshuva ensinando outras pessoas que é errado fazer uma coisa dessas. Quer dizer, pelo judaísmo, a masturbação masculina é proibida, e Deus me livre, está escrito sobre duas pessoas que eram os filhos de Eudá,
que eles faleceram por causa disso. Tem a história do Yudá e da Tamar. E agora chegamos na nossa instituição. Queria mostrar um pouquinho para vocês. Vou dar para o Jorginho, para ele mostrar para vocês lá dentro da instituição. Ele vai descer aqui no meio da rua, vai mostrar do lado de fora, desde fora até lá dentro. Não sei se dá para virar eu vou tentar fazer uma pausa e virar a câmera. Estamos aqui na nossa ONG Torá, o Rabino Gloiver. Oi! Olá, agora entrando na ONG. Opa! Nosso querido Hillel. Shalom Brahá, bem-vindos ao Centro da Cultura Judaica, Rabino Gloiber. Olha só. Vai lá dentro. Nosso Rabino. Nossa ONG Torá. Shalom Brahá. Vamos. Aqui é a nossa sala do Rabino, onde o Rabino dá as aulas, os livros. Opa! O Rebbe. Um pequeno tour pela ONG. Chegou! Opa! Sim. Opa, chegamos. Despedida. Muito obrigado para todos e Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. De canto.